Este é um dos maiores berçários de orquídeas do país. Cerca de 80 mil mudas saem daqui por mês para produtores de todo o Brasil. As encomendas chegam até mesmo de outros países. O orquidário existe há quase 60 anos e, ao longo desse tempo, investiu em diferentes técnicas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Gerson Calori diz que, na natureza, a cada 100 mil sementes, apenas uma ou duas se desenvolvem. É por isso que, para o comércio de mudas em grande escala, o orquidário adota a fertilização in vitro. E repare que garrafas de uísque são usadas para a produção das plantas. É a única maneira de você poder ter um volume de planta e ter uma programação para o produtor e poder trabalhar com segurança. O método de produção em larga escala, utilizando garrafas de uísque, começou nos Estados Unidos na primeira metade do século passado. Hoje em dia, a técnica é utilizada principalmente na Tailândia. Gerson importa de lá cerca de 3 mil garrafas por mês, contendo de 45 a 50 mudas dentro de cada uma. O restante da produção vem do próprio orquidário, que no lugar de garrafas de uísque, utiliza vidros de palmito. Aqui a gente facilita um pouco o serviço nosso, com esse spot maior, certo? Para ter um volume e sem dificuldade. O primeiro passo para a fertilização in vitro é a retirada de um broto da planta, que é preparado e depois transferido para um recipiente até começar a germinar. Logo em seguida, as mudas recém-nascidas vão para dentro da garrafa. Lá elas ficam sobre um meio de cultura formado por nutrientes, vitaminas, sais minerais e hormônios. A rolha utilizada para vedar a garrafa possui um furo e um algodão para filtrar o ar que entra. As folhas e as raízes das mudas crescem de maneira uniforme durante aproximadamente um ano. O local onde ficam as garrafas ou vidros de palmito tem a temperatura e a iluminação controladas. Depois deste período, as plantas precisam de um espaço maior para se desenvolver. As garrafas são cortadas ao meio e as mudas transferidas para um recipiente com um substrato capaz de reter a umidade. Pode ser, por exemplo, o musgo, encontrado em qualquer floricultura. Aqui elas permanecem de 3 a 4 meses e depois já podem ser transplantadas para um vaso maior. Dependendo da espécie, as orquídeas começam a florir em aproximadamente 1 ano e meio. Como a prioridade do orquidário é vender as mudas, na maioria das vezes a própria garrafa é entregue ao produtor, que fica encarregado pelo restante do processo.